Olhe para alguém e diz: trouxe o passaporte? Convida, fala: vamos viajar? Mas fala para ele: você vai pagar a minha. Aí já foi menos empolgante. Vamos para a viagem. Quem quer viajar? 2 Timóteo capítulo 2. Estamos iniciando na noite de hoje uma série de pregações que tem como título Os Caminhos de Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém chamado por Deus para ser um pioneiro. Pioneiro é aquele que faz pela primeira vez, que inova, que tem ousadia, que tem coragem, que rompe com estruturas, que faz o que nunca alguém imaginou. Pioneiro. Os caminhos de Paulo. Espero que você esteja pronto para viajar comigo. E o subtítulo dessa mensagem hoje é: obedeça à voz de Deus. Quando Deus te der uma direção, obedeça. Quando Deus disser algo, obedeça a sua voz. Nesses caminhos, nós temos que obedecer a voz daquele que nos chama. 2 Timóteo capítulo 2. Essa é uma primeira pregação de uma série que vão ter 4. Vamos por todo esse mês de novembro então, viajando junto com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 2. Talvez seja um dos versículos mais famosos de Paulo. Paulo tem tantos versículos famosos. Esse homem escreveu grande parte do Novo Testamento. E ele escreve assim em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Combati o bom combate. Põe aí está na nova tradução na linguagem de hoje. Mas põe 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, na versão Almeida e atualizada que vocês têm aí. Muito bem. Será que eu coloquei errado? Eu acho que sim, né? Põe 1. Capítulo 1, versículo 7. Então. Mas é que eu falei 2 mesmo. Tenta o capítulo 1. O fato é que eu vou ler. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. O apóstolo Paulo, ao reunir-se e ao falar por um jovem ministro da palavra, ele expressa sua missão. Combati o bom combate. Cheguei no final, completando a carreira, e eu guardei a fé. O que fez o apóstolo Paulo chegar no fim da sua caminhada e ter autoridade para falar isso, é isso que nós vamos ver. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença. Nós viemos aqui porque amamos o teu nome, porque de forma sobrenatural nós cremos em ti. Tu és a suficiência de nossas vidas, Cristo. E agora nós abrimos uma nova série de pregações, porque eu sei que aprenderemos contigo, através da ousadia que o Senhor concedeu a um homem, através da transformação que o Senhor deu à vida de um homem. Nós vamos aprender em nossa própria história, Senhor. Nós estamos aqui prontos para obedecer a sua voz, prontos para combater o combate, para completar carreiras, para guardar a fé. Nós estamos aqui prontos porque amamos o teu nome. Por isso eu peço, vem sobre nós nesta hora, meu Deus. Fala conosco, Santo Espírito. Derrama da tua presença sobre nós. Eu te peço que o teu reino venha aqui, que a tua vontade seja estabelecida agora, meu Pai, na terra, como já foi feita no céu. Nós te adoramos, engrandecemos e aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de honra, de louvor e de adoração. Complete a carreira. Obedeça a voz de Deus. Deixa na tela para mim o tema aí da ministração. Os caminhos de Paulo, obedeça a voz de Deus. O apóstolo Paulo, como já mencionei aqui, é um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. Haja vista ele ter escrito grande parte das cartas e epístolas que nos influenciam até hoje. Ouso dizer que após Cristo, ele é a figura mais influente do Novo Testamento, dada a sua participação na Bíblia. Na verdade, ninguém participou tanto e contribuiu tanto nas Escrituras, na narrativa das Escrituras, com suas próprias escritas, senão o apóstolo Paulo. Qual o legado que ele deixa para nós? Mas ao mesmo tempo, quais desafios ele teve que enfrentar? O que ele teve que superar para que hoje nós possamos olhar e admirá-lo de maneira tão grande? Por que o apóstolo Paulo virou motivo de tantos livros, seriados, filmes,
séries em streamings modernos. Por que o apóstolo Paulo é presente na nossa narrativa? Porque, em primeiro lugar, é preciso entender: Deus chama improváveis. Deus, como já ouvimos com Abraão, Ele não precisa de pessoas perfeitas para chamá-las. Na verdade, Deus chama pessoas improváveis. Quando Deus chama alguém, Ele chama para mudar a história, Ele chama para mudar a realidade. Deus chama pessoas que são improváveis. Eu e você somos improváveis. Talvez não seremos os mais escolhidos no nosso meio social, na nossa família, na nossa casa, no nosso meio eclesiástico, mas Deus quer que improváveis possam fazer coisas sobrenaturais. Quando Ele chama o improvável, é porque Ele está escrevendo e está Ele mesmo assinando que a obra é dEle, que a presença é dEle, que é Deus quem faz. Olhe para alguém e veja se essa pessoa parece um improvável. Não fala nada, talvez você conheça até a história. Deus chama pessoas que são improváveis. A conversão de Paulo já é algo sobrenatural. Antes da sua conversão, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso. Eu te incentivo a anunciar, a anotar veementemente essa primeira pregação, ou todas, porque hoje vai ter bastante informação sobre Paulo, tudo bem? Então anote ou finge anotar para eu ficar feliz aqui de cima. A conversão de Paulo é sobrenatural. Antes ele era conhecido como Saulo de Tarso, porque ele é natural de Tarso, na Cilícia, que hoje é o sul da Turquia. Porém, ele tinha cidadania romana por direito. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um grande sacerdote da sinagoga, um dos mais respeitados mestres da lei. Então veja o mix cultural que Paulo carregava. Nascido na região da Cilícia, porém de cidadania romana, mas estudando veementemente e profundamente a cultura judaica. Ele era um mix de tudo. Paulo era fluente em grego e hebraico. Tinha muita cultura, um homem religioso, um homem disciplinado, um homem culto. Mas um improvável. Porque ele tinha tanta veemência e estudou tanto a lei e se preparou tanto na cultura. A narrativa bíblica começa com Paulo sendo um fariseu rigoroso, religioso ao extremo. Na verdade, ele perseguia aqueles que pregavam sobre o caminho, aqueles que pregavam sobre Jesus, achando estar fazendo algo correto, achando estar purificando a lei. Ele perseguia cristãos. Não só perseguia, a Bíblia diz que ele, com cartas de autorização, mandava prender, sentenciava até a morte aqueles que supostamente estavam infringindo a lei e manchando a lei judaica. Paulo era alguém que com veracidade e voracidade, que com muita coragem, ia perseguir cristãos até a morte. Ele era um improvável. Como que Deus pode chamar alguém assim? Que vivia num outro extremo e na verdade perseguindo pessoas do caminho. O próprio Paulo admite ter sido um perseguidor da igreja. Em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ao contar da sua história, ele diz assim: eu com zelo persegui a igreja. Põe na está na NA, mas nós vamos chegar lá. Quanto ao zelo eu persegui a igreja. Quanto à justiça, eu fui irrepreensível. Eu era um cara que buscava a lei o tempo inteiro, mas era um perseguidor da igreja. Ele está contando a sua história. Atos, contudo, conta como Paulo se converte, porque Deus é capaz de converter qualquer história. Deus é capaz de mudar qualquer realidade. Deus é capaz de transformar qualquer situação. Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, porque eu quero profetizar que um brilho do Espírito Santo, uma luz que vem de Deus, vai vir sobre a tua vida e vai te transformar de forma improvável. Paulo entra de maneira forte na narrativa bíblica. Quando ele está indo em direção a Damasco, com cartas para prender cristãos, ele está achando fazer a coisa correta. Ele foi mencionado bem brevemente, um pouco antes, quando a Bíblia relata que Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir foi apedrejado e Paulo consentia com sua morte. Veja como Paulo era, um cara de gente boa demais. Só que a Bíblia diz em Atos 9, que ele está em direção a Damasco e de repente uma luz o envolve e Cristo o encontra. Atos capítulo 9, versículo 3. Paulo, prosseguindo a sua viagem, se aproximou de Damasco
e de repente cercou um resplendor de luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Já imaginou, gente? E ele diz: quem é você? Que história é essa? E caindo por terra, ele falou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, versículo 5: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levanta, entra na cidade, e eu vou te dizer o que você tem que fazer. Como é maravilhoso servirmos a um Deus que nos ama, um Deus que nos encontra, um Deus que muda a nossa história. Deus vai te encontrar no meio da tua caminhada, para te dar uma missão maior do que você imagina, para te dar um propósito maior do que você imaginou viver. Paulo, você acha que está fazendo a coisa certa, mas uma luz vai te encontrar, não para julgamento, mas para transformação, não para punição, mas para te dar uma missão acima da tua realidade. Paulo, eu vou transformar a tua história. Uma luz o encontra, ele é levado para a cidade, cego por 3 dias, até que a presença de Deus vem para um homem chamado Ananias, diz: vai lá orar por Paulo. Depois você lê a história com calma. Paulo era um cara tão temido, que Ananias fala: Senhor, você tem certeza? Você sabe para quem o Senhor está pedindo que eu vá orar? Vai. Só que olha a chamada e a frase que Deus usa: vai visitar esse Paulo, que eu vou mostrar a ele o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Esse é um apelo difícil, hein? Imagina eu falar: gente, quem quiser sofrer pelo nome de Cristo, eu estou chamando aqui. Alguns mais corajosos viriam à frente, outros falavam: Deus que me livre. Não é isso? Paulo é chamado por Deus, as escamas caem dos seus olhos, mas agora só está começando a sua trajetória, assim como nós só estamos começando a nossa série. E a primeira coisa que Paulo teve que aprender, e eu quero te incentivar: saiba viver o tempo da espera. É difícil ouvir um amém. Saiba viver o tempo da espera. Ao lermos a história de Paulo, se lermos rapidamente ou de forma distraída, a gente vai concluir que tudo aconteceu em sua vida muito rápido. Pelo contrário, Paulo teve que viver um tempo de espera, um tempo de constituição. Para tudo na vida existe um processo, para tudo na vida existe uma espera, para tudo na vida existe uma caminhada. As coisas não acontecem do dia para a noite. Deus quer que nós aprendamos a esperar. A sequência de fatos é: Paulo se converte de forma sobrenatural. Jesus o encontra no caminho, leva-o para a cidade, as escamas dos olhos caem. E aí, se você só assiste rápido a série, ou se você só lê rápido o livro, ou se você só conclui com a tua mente natural, talvez na próxima cena você já acha que vai encontrar Paulo pregando num grande congresso, cheio da glória do Espírito Santo. Não. A história relata que logo após a sua conversão, Paulo rumou sozinho para as regiões da Arábia, onde ficou sendo instruído pelo próprio Senhor. Ele mesmo descreve isso em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Paulo escreve sobre isso. Quando ele está contando a sua história para os Gálatas, e eu tive que montar um quebra-cabeça da história dele só para te mostrar o começo. Põe Gálatas capítulo 1, versículo 11 na tela. Paulo está dizendo: olha, quando eu me converti, irmãos, o evangelho que eu estou ensinando a vocês não é anunciado por homens, porque eu não aprendi com homem nenhum. Põe o versículo 12. Porque eu não recebi de homem nenhum, me foi ensinado por revelação do próprio Jesus Cristo. Olha o que ele diz no versículo 15: irmãos, quando aprove a Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe me separar, eu não consultei carne ou sangue para pregar aos gentios, nem subi a Jerusalém, versículo 17, mas parti para a Arábia e voltei depois para Damasco. Então entenda a sequência de fatos. Paulo se converte, as escamas caem dos seus olhos. Ele vai sozinho para a região da Arábia para aprender o que ele estava vivendo. Paulo teve que passar por um tempo de constituição. Nem tudo na vida é automático. Nós estamos na geração onde tudo é muito rápido, onde você digita uma mensagem aqui, alguém recebe no mesmo instante lá do outro lado do mundo, onde você faz um miojo em 3 minutos, não sei se é saudável ou não, mas você em 3 minutos mata a sua fome se quiser, onde tudo acontece rápido demais, e a gente acha que as coisas vão ser rápido, mas Paulo, ele diz: me converti, eu vou sozinho para o meu seminário com Jesus. E agora ele fica na região da Arábia,
estudando para depois voltar a Damasco. Quando ele volta dessa região, alguns historiadores e teólogos imaginam que ele tenha ficado 3 anos nessa região da Arábia. 3 anos. Aí ele volta para Damasco. Agora eu estou pronto. Agora estou cheio do óleo. Agora estou cheio da unção. Eu vou pregar em Damasco. Ah, que história linda vai ser. Porque eu estava indo para Damasco prender cristãos. Agora eu vou converter cristãos. Ele vai pregar em Damasco. Depois de Damasco ele volta para Jerusalém. Em Gálatas capítulo 1, versículo 18, ele diz: passado 3 anos, subi para Jerusalém, para me encontrar com Cefas. Põe Gálatas capítulo 1, versículo 18. Passado 3 anos, fui para Jerusalém, para visitar a Cefas. Cefas é Pedro. E demorei com ele 15 dias. Então Paulo se converte. Não tem mídia social, não tem YouTube, não tem Instagram para o pessoal ver o que está acontecendo com Paulo. A última notícia que alguém ouviu de Paulo foi que ele estava indo para Damasco prender cristão. Ele some da narrativa. Não sei o que aconteceu com esse Paulo. Ele vai sozinho para a Arábia, começa a estudar a palavra e volta. Quando ele volta, ele chega em Jerusalém e vai visitar Pedro. Fica com Pedro 15 dias. E agora, em Jerusalém, vai ser maravilhoso. Agora, meu ministério explode, porque Deus me chamou para coisas grandes, Deus me chamou para coisas sobrenaturais, Deus vai cuidar de mim. Ninguém nem disse amém. Mas põe Atos capítulo 9, versículo 22. O mesmo capítulo que conta que ele foi convertido de forma sobrenatural, começa a contar o início do seu ministério. Atos 9, 22, Paulo começa a narrar o que aconteceu. Saulo se fortalecia cada vez mais. E ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Está ótimo. Foi para a Arábia, voltou para Damasco, está pregando. Decorrido muitos dias, os judeus quiseram matá-lo. Opa, estava indo bem. Ele começa a pregar, confusão com todo mundo, e os judeus estão tentando matá-lo. Versículo 24, pode continuar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar a vida. Põe o versículo 25, Saulo pegou e teve que fugir, descendo dentro de um cesto pelo muro. Não parece a forma mais agradável de começar a vida ministerial. Eu já tive várias reações depois de uma pregação, mas nunca tive que fugir num cesto. Dado o alvoroço da multidão. Ele prega em Damasco, achando que a glória de Deus vai vir, o pessoal fica tão irado que ele tem que fugir à noite num cesto. Não parece ser o começo ideal para um ministro que está sendo chamado por Deus. Saiba esperar os tempos de constituição que Deus tem para a sua vida. Ah, não, talvez é só em Damasco, não tem problema. Em Damasco o pessoal é ruim mesmo. Eu vou para Jerusalém. Fugiu no cesto, chegou em Jerusalém. Versículo 26. Chegando em Jerusalém. Ele chegou, demorou, é um pouquinho para ele chegar, é longe, mas ele chega, 26. Aleluia. Se alegrou no meu coração. E a minha língua exultou. Além disso, a minha carne é de repousar em esperança. Tudo bem, eu vou para uma nova etapa. Eu vou chegar em Jerusalém. Não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o... Você está em Atos capítulo 2. Você está querendo que eu pregue em Atos 2. É Atos 9 que eu estou. Falei, Senhor, será que eu marquei tudo errado esse versículo no aeroporto de madrugada? Não é possível. Muito bem. Agora, põe o versículo 26 de Atos capítulo 9. Isso. Vamos aplaudir o Senhor, essa galera do Data é demais, gente, de verdade. Muito bem. Ele chega em Jerusalém, depois de ter descido no cesto. Quando ele chega em Jerusalém, os judeus começavam a crer que ele não era discípulo. Ele sai de fugir do cesto. Ele fala, cara, agora eu vou chegar em Jerusalém, a galera da igreja vai me receber, vai todo mundo me abraçar. Meu Deus, vai ser uma maravilha. Cheguei no meu lugar seguro. Quando ele chega lá, o pessoal, o que? Vocês não sabem, só se pegar. Isso é só porque não tinham o que fazer à tarde, assistiam Rede TV Pegadinha. Sabe o que? Esse Paulo tá estranho. Ele chegava para se juntar com os discípulos, esse cara não é discípulo coisa nenhuma. Ele não era aceito pelos judeus, não era aceito pelos discípulos mais. Que benefício de conversão é essa, Paulo? Que benefício de conversão é esse que você está vivendo? Tentou pregar os judeus, fugiu no cesto. Chegou para os discípulos, não, você não é discípulo não. Você não pertence a nós não, você não é parte da nossa família não. Não! 3 anos esperando na Arábia. 3 anos depois chegando em Jerusalém. Deus sempre vai levantar pessoas que vão te ajudar na caminhada.
que a Bíblia não registra como e o que aconteceu. O fato é que Paulo devia estar, e agora, Senhor? Eu não posso pregar para os judeus que querem me matar. Eu quero ficar com os discípulos, eles não acreditam que eu sou discípulo. E agora? Quem poderá me defender? Hoje eu estou nostálgico. Quem? Quem vai me ajudar? Quem vai me salvar numa hora como essa? Graças a Deus que a Bíblia diz no versículo 28, 27. Então Barnabé pegou Paulo pela mão e falou: não, vem cá, eu vou dar o testemunho de como você com ousadia prega a palavra. Deus nunca vai te deixar sozinho na caminhada. Deus vai levantar pessoas para caminhar ao teu lado. Deus vai levantar pessoas que acreditam naquilo que Deus chamou para a tua vida. Talvez é o teu amigo, talvez é a tua esposa, talvez é teu esposo, talvez é teu pastor, talvez é o teu líder. Alguém vai caminhar contigo. Barnabé, que não era nem dos 12 originais, ele fala: não, vem cá, não, deixa eu vou colocar o meu testemunho em pauta aqui. Eu sei quem é esse Paulo, ele prega com ousadia. E Paulo andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Versículo 29, pregando com ousadia o nome do Senhor. Você diz amém, mas olha o resultado. Agora os helenistas querem matá-lo. Helenistas eram os caras que de cultura grega analisavam tudo através da filosofia. Então ele já não tinha sucesso com os judeus, já não era aceito pelos discípulos, e agora os gregos também queriam matá-lo. Como acreditar que um Deus que me cegou no caminho tem coisas grandes para mim? Estão aqui? Está até um silêncio na congregação. E aí, de forma mais espiritual possível, os irmãos da igreja de Jerusalém tomam uma decisão. Já que a gente não tem o que fazer e não sabe o que fazer, vamos fazer uma solução maravilhosa, Paulo. Versículo 31. Então, não, pode pôr no 30 ainda. Obrigado. Os irmãos, quando souberam que estavam tentando me matar, me acompanharam até Cesareia e tiveram certeza que eu voltasse para Tarso. Ou seja, ele foi expulso. Ele está contando de forma bonita, de que a galera falou: vem cá, vamos acompanhar você, só para a gente ter certeza que você realmente vai. Estão aqui comigo? Você está causando confusão demais em Jerusalém. Vai para a tua casa. Você não é de Tarso? Vai para lá. Estão comigo aqui? E Paulo vai para Tarso. E a Bíblia na linguagem de hoje diz que quando ele chega em Tarso, ele abre o Instagram. E ele vê igreja em Jerusalém. E olha o que estava acontecendo no versículo 31. Depois que ele vai para Tarso, a igreja em toda a Judeia, Galileia, Samaria tinha paz, era edificada, andava no Senhor e multiplicava. Paulo está vendo lá e fala: ué, quando eu estava lá era só treta. Eu saí, a igreja está em paz. O problema era... Vocês estão aqui ou não? Paulo esquecido em Tarso. E a vida parece que está indo normal, e na verdade até melhor para a igreja, sem a presença de Paulo. Ah, pastor, é óbvio, Paulo vai ficar um mês em Tarso, todo mundo vai esquecer. Paulo vai ficar dois meses lá, numa colônia de férias, com a família dele em Tarso, está tudo certo. Sabe quanto tempo Paulo fica em Tarso? 14 anos. Vou falar de novo. Paulo, com toda a veemência, achando que é pregar para os judeus, foge no cesto. Achando que é pregar para os helenistas, ameaça de morte. Achando que é ser abraçado pelos discípulos, você não é discípulo. Só um Barnabé falou: eu sou, mas só você. Fica em Tarso um pouquinho, a gente já te liga. Não é? É igual quando você passa por uma seletiva de emprego, o cara fala: essa semana eu te ligo. Você sabe o que eu estou dizendo. Paulo, fica lá, a gente já te liga, fica tranquilo. Se precisar, a gente sabe onde você está. Paulo fica ali, um mês. Ué, o pessoal deve estar ocupado, não é possível. 2 meses, 3, 14 anos. Saiba esperar os processos de Deus. Você hoje sabe quem é o apóstolo Paulo. Mas no primeiro ano esquecido em Tarso, ele não sabia quem ele seria. No segundo ano, muito menos. No 14º, ele já devia estar: Senhor,
que eu fiz de errado? Tá certo, Deus, eu mereço essa punição. Afinal de contas, eu perseguia cristãos, então o Senhor não tem mais nada para mim. Não. Deus chama pessoas improváveis. Deus chama pessoas improváveis, mas que suportam processos. Deus ainda tem promessas para você. Pode ter passado 1 ano, 2, 3, 14, 40. Deus ainda tem promessas para você, porque Deus nunca esquece dos seus propósitos. Aleluia. Deus nunca esquece dos seus propósitos. Deus não se esquece daquilo que tem para você. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para a sua história. Creia, não pare de crer. Não pare de crer no Senhor. A igreja continua. A igreja continua avançando, continua crescendo. Está tudo maravilhoso, só que a perseguição na igreja se avoluma também. E forçosamente, os discípulos têm que começar a ser enviados para cidades circunvizinhas, para cumprir a sua missão. Alguns que são enviados estão em Atos capítulo 11, versículo 19. Paulo está em Tarso, esquecido por 14 anos. Vocês estão comigo aqui? Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação depois da morte de Estevão, foram da Fenícia para Chipre, para Antioquia. Anunciaram a palavra não somente aos judeus. Então, pela primeira vez, o evangelho vai começando a sair de Jerusalém, e alguns discípulos estão anunciando a palavra aos judeus, pregando a palavra de Deus. Havia, porém, estou começando a pregar agora. Havia, porém, sempre tem um porém. Pode estar esperando 14 anos, mas sempre tem um porém. Porque Deus não esquece das suas promessas. Deus nunca esquece das suas promessas. Havia, porém, entre aqueles que estavam naquelas regiões da Antioquia, alguns que precisavam falar aos... Não sei se você lembra quem que eu te disse que era fluente em grego e hebraico. Vocês estão aqui? A maioria dos discípulos eram pescadores e letrados, gente. Paulo era um cara que estudou aos pés de Gamaliel. Era um cara culto. Era um cara preparado por Deus para a hora certa. Vocês estão comigo aqui ou não? Porque aí eles chegam lá e o grego, calimeira, sei lá como que fala. E os discípulos, eu não hablo no conosco, sei lá, não consigo. E agora? E Paulo está sentado em casa, 14 anos esquecido. Vocês estão aqui comigo? E o mesmo Deus que o encontrou no caminho, o mesmo Deus que o encontrou no caminho, fez a igreja de Jerusalém tomar uma decisão. Já que está precisando de pregar em Antioquia, vamos mandar um cara, versículo 22. Vamos, a igreja de Jerusalém, Atos 11, 22. Vamos enviar Barnabé para pregar lá em Antioquia. Quem? Qual era o único cara que tinha defendido Paulo diante de todo o concílio da igreja de Jerusalém? 14 anos depois, quando a igreja decide expandir, eles falam, vamos mandar Barnabé? Barnabé manda. Quando ele chega lá, fala, ixi, tem muito grego aqui. Eu não entendo nada de grego. Aí ele se lembra. Vocês estão aqui? Você consegue entender como os planos de Deus são perfeitos? Ele se lembra. Deus vai fazer com que o seu nome seja lembrado. Profissionalmente, seu nome vai ser lembrado. Ministerialmente, seu nome vai ser lembrado. Oh, meu Deus, Deus vai lembrar da tua história, a tua constituição, Paulo. Não é para que você morra esquecido em Tarso. Você não imagina, mas tem tantas coisas que você vai viver. Tem tantas coisas que você vai viver com ousadia. Mas eu precisei de um tempo para te constituir. Constituição não é esquecimento, é treinamento. Tarso não é esquecimento, Tarso é treinamento. Talvez esteja sendo treinado por Deus, achando que está esquecido por Ele, mas vai chegar a hora que aquilo que Deus te preparou vai ser usado. Quando a minha vida profissional começou a crescer demais, eu trabalhava traduzindo delegações de estrangeiros no exterior. E eu me lembro de falando assim, o título é lindo, é maravilhoso. Organizando viagens de grupos do estrangeiro para o exterior. Meu Deus, que maravilha. Mas a real era ajudar a pegar a mala no bagageiro do ônibus, ajudar a ver chave do hotel que estava travada, ajudar falar que a privada do cara está entupida, que ele não sabe falar inglês, como é isso. É mais ou menos isso. Eu na recepção do hotel, uma vez na Copa da Alemanha, eu estou vendo uma brasileira assim, ó. E o garçom alemão, eu falei, o que é? Ela falou, estou pedindo água com gás, ele não entende. Eu falei, eu estou achando que você está tendo um mover do Espírito. Era essa a rotina o tempo inteiro. E um dia eu estava frustrado. Deus, legal, ótimo. Cada semestre, cada quinzena eu estou num país. Que lindo, que maravilha.
Mas e minha chamada? Ah, Deus é aquilo outro. Ah, Senhor, eu estava em Tarso. E Deus falou, por que você não vai estudar então? Aí eu comecei a fazer teologia à distância. Na época ainda era via correio, você mandava uma apostila, recebia outra. Estudando em aviões, estudando em balcões de hotel, estudando em vários lugares. Até que um dia, eu já contei essa história para você. Um segurança de um presidente americano que ia palestrar no evento. No Chile, chega para mim e fala assim, você? Eu falei, eu não. Um armário. Deus tem uma chamada para a tua vida. Esse balcão não é o teu fim. Esse balcão é o teu treinamento, é a tua constituição. Oh, Deus, não sei se eu choro, se eu abraço o homem e o serviço secreto me mata. Porque Deus nunca esquece das suas promessas. Vocês estão aqui comigo? Deus nunca esquece das suas promessas. Deus não esquece do que tem para você. Levante uma de suas mãos aos céus. Quais são as promessas que parecem estar retidas? Quais são promessas que parecem estar esquecidas? O que parece estar levando tempo demais para acontecer? Deus vai lembrar o teu nome. O teu nome vai ser mencionado, sendo que você nem sabe. Oh, meu Deus. Oh, então, enviaram Barnabé para Antioquia. Quando ele chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus, se alegrou. Versículo 23 de Atos 11, exortava a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A obra começou a crescer. E eu amo como a Bíblia trata de maneira simples os tempos de espera. 14 anos de espera, não tem uma menção. Ele só diz assim, versículo 25. Então, Barnabé partiu em direção a Tarso, em busca de Saulo. Já imaginou? Paulo sentado em casa, já sem ter o que fazer. Tinha feito todas as cruzadinhas possíveis, assistido todas as séries possíveis, não tinha mais o que fazer. Porque não é aceito por judeu, não é aceito por discípulo, não é aceito por grego, ele é aceito por quem? Lá em casa. Devia ter aberto sua empresa de tendas, ele era um fabricante de tendas. Vivendo a vida, fazer o quê? Aí um dia ele viu uma comitiva. Ele falou, olha, está um pouco diferente, mas esse cara aqui é aquele mesmo discípulo. De 14 anos atrás que me defendeu. Barnabé fala, Paulo, tudo bem? Está com o passaporte em dia? Vamos viajar. Vocês estão aqui comigo? Como Deus pode mudar a vida de alguém assim? Como Deus pode mudar a realidade assim? Como Deus não esquece de promessas assim? Eu estou dizendo que o de repente Deus vai chegar sobre a tua vida. Para Paulo foi um de repente, mas ele sabia que demorou 14 anos. Meu Deus, eu não sei qual tem sido o teu tempo de espera, mas Deus vai derramar sobre ti uma graça, uma unção sobrenatural. Ele é um Deus que cumpre promessas. Ele vai buscar Tarso, vai buscar Saulo lá em Tarso. E versículo 26 diz, tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja, instruíram muita gente em Antioquia. Os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Agora algo novo já está acontecendo. Não é mais só em Jerusalém. Já saiu de Jerusalém, já está chegando em Antioquia. Cristãos como eu e você somos chamados hoje. Começou a ser chamado porque Paulo e Barnabé começaram a pregar por um ano numa cidade. Mas olha que interessante. Deus chamou Barnabé, que foi então chamar a Paulo. Deus não chamou a Paulo e depois a Barnabé. Ele chamou a Barnabé e chamou a Paulo. Paulo, se um dia você vai liderar, você tem que aprender a ser liderado. Se um dia você vai pedir que pessoas submetam as suas direções, você vai ter que aprender a se submeter. Vai servir Barnabé primeiro. É assim que a vida ministerial dele começa. Ele está pregando em Antioquia junto com Barnabé, e pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Aí a igreja está indo tão bem que eles acham que decidem fazer uma conferência de avivamento em Antioquia. E chamam e convidam, versículo 27, alguns profetas de Jerusalém para vir para Antioquia. Era um culto do manto, era uma vigília do fogo. Pastores pregando, profetas vêm de Jerusalém, vai ser top. Só que tem um profeta que fala assim, olha, Deus está me mostrando aqui, versículo 28, vai vir uma grande fome sobre todo mundo. Era uma crise. Mas na crise, Deus vai gerar oportunidades. Vou falar de novo. Então quer dizer que se o mundo inteiro vai passar em fome, eles não precisam só de palavra, eles precisam de provisão. E a igreja de Jerusalém então se reúne para juntar mantimentos. E escolhem uma dupla para viajar àquela região entregando os mantimentos. Quem é essa dupla? Quem é essa dupla? Barnabé e Paulo. O Paulo que estava esquecido há 14 anos, agora já pregou um ano numa cidade, e está sendo agora
comissionado pela igreja de Jerusalém para sair distribuindo alimento pela região, mas você sabe que ele não vai distribuir só alimento, ele vai distribuir da glória, da presença, da unção sobrenatural. Há um tempo de espera, há um tempo de constituição, mas chega a hora que Deus abre as oportunidades e você vai começar a viajar, Paulo. Então eles fazem os planos de viagem. E Atos capítulo 13 começa a registrar a primeira viagem missionária de Paulo. Estou só começando a pregar, hoje nós vamos até 9h45. Aleluia, teve um visitante que falou: Jesus, eu sabia que era uma roubada, é brincadeira. Na primeira viagem missionária de Paulo, o seu foco, junto com Barnabé, quem foi nessa viagem? Barnabé, Paulo e um jovem chamado João Marcos, que eles meio que estavam treinando. 3 caras começaram a viajar aquela região. O foco era evangelizar os gentios, os não-judeus, estabelecer novas igrejas, se possível, fora da região da Judeia, na Sípria, na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Paulo começa com Barnabé viajar, então. Nessa primeira viagem, tem até um mapa dessa primeira viagem aí, se for possível colocar. Ele percorre cerca de 15.000 quilômetros. Vou falar de novo aqui. Não é porque não tinha avião. Se viajava com navio, se viajava muito a pé. Essa é a primeira viagem dele. Lembra que ele sai da região de Antioquia, que é onde ele estava com Barnabé, pregando por 1 ano, e ele começa a viajar, ó, passa por Salamina, por Pafos, na região de Chipre, sobe ali para Perge, para Lissa, para Icônio, vai até Antioquia de Pisídia, tudo aqui é a região da antiga Turquia, e volta. Nosso foco da nossa série não vai ser a primeira viagem, mas é preciso da primeira viagem para acontecer a segunda. Evidente. A primeira viagem de Paulo nos ensina a aprender a superar obstáculos. Porque nesta primeira viagem missionária de Paulo, ele foi açoitado, apedrejado, preso, assaltado, naufragou, foi traído, passou fome, passou frio, ficou noite sem dormir. Bem-vindo, Paulo. Na primeira viagem missionária, ele estava exposto ao perigo o tempo todo. A viagem missionária de Paulo, essa primeira, foi tão dura que no meio da viagem João Marcos decide voltar. Pediu para sair. Era um jovem, falou: não é isso que isso não é para mim não. Ele volta no meio da primeira viagem. Fica só Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Depois você pode ler com calma Atos capítulo 13, 14, 15, que registra essa primeira viagem. Foi uma viagem dura, mas que deixou muitos frutos. Nesta viagem, ele fundou igrejas locais, estabeleceu líderes, confirmou o seu chamado missionário e começou a expansão mundial do cristianismo. Pela primeira vez, estás começando a ver Atos capítulo 1, versículo 8 ser cumprido. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Só que põe na tela para mim o mapa de novo. Já é um pioneirismo gigantesco. Mas entenda comigo que ainda ele está numa região de conforto, porque ele está perto de Tarso. É uma região que ele conhecia. Era novo pregar o evangelho lá, mas era uma região de conforto para ele. Tudo bem? Tarso é da onde ele veio, onde ele ficou 14 anos, saiu daqui, pregou em Antioquia 1 ano. Essa região toda aqui, maioria hoje é o sul da Turquia, ele conhecia. Estão comigo aqui? Não era algo tão novo. Só que a primeira viagem nos ensina que Deus tem planos maiores. Que eu não posso parar nos traumas. Se você ler Atos 13, 14, 15, depois eu até te incentivo a ler, você vai ver o quanto que ele levou de pancada nessa primeira viagem. Era para ele voltar falando: nunca mais. Não quero nunca mais esse negócio de viajar não. Mas o título dessa pregação de hoje é: obedeça à voz de Deus. Ele sai em comitiva todo feliz. João Marcos no meio do caminho fala: isso não é para mim, volta. Ele, como te disse, é apedrejado, é açoitado, é preso, é traído, exposto a riscos de morte o tempo inteiro, mas de maneira inexplicável. Paulo tem uma ousadia sobrenatural. De maneira inexplicável, Paulo vai nos ensinar que quem não desiste dos processos, que quem supera os traumas, está pronto para ver coisas maiores ainda em Deus. Paulo, você já está fazendo algo que ninguém fez.
Todo mundo pregava na região de Jerusalém. Você já foi um pouco mais adiante, mas você ainda está na tua região ali de Tarso, está tudo bem. Mas Paulo, eu te chamei para coisas maiores. Eu te chamei para coisas melhores. Só obedeça a minha voz. Põe na tela a primeira viagem de novo aí. Um dia Paulo decide. Eu não consigo nem imaginar o que era plantar igreja e construir líderes numa época que não tinha nenhum tipo de comunicação. Era visitar, construir liderança e Deus os abençoe. Mas um dia Paulo fala assim para Barnabé: vamos fazer o seguinte, Atos capítulo 15, versículo 36. Vamos voltar a visitar os irmãos. Põe Atos capítulo 15, versículo 36. Vamos visitar de novo os irmãos de todas as cidades que a gente já passou. Só para ver como eles estão. Faz tempo que a gente não passa lá. Em Listra, em Derbe, em Icônia, aquelas cidades ali que eu acabei de te mostrar no mapa. Vamos fazer uma viagem de novo lá. Barnabé fala: tá bom, vou ligar para João Marcos. Paulo: não, João Marcos não vai. Ele desistiu no meio do caminho, dá uma treta tão grande entre eles, que Barnabé então decide viajar com João Marcos, e Paulo tem que viajar com alguém. Então ele chama um cara chamado Silas. Silas, então vamos junto, vamos eu e você. Então Barnabé e João Marcos vão para um lado, Paulo e Silas vão para o outro. E a intenção da viagem, põe o mapa de novo da primeira viagem, é voltar a percorrer os lugares que eles já passaram. Ainda é um ponto de conforto. A região de Tarso, que eu já conheço, vai dar tudo certo. Estão comigo aqui? Só que o título dessa palavra é obedeça a voz de Deus. Vou falar de novo, obedeça a voz de Deus. Versículo 40 do capítulo 15 diz que Paulo escolheu a Silas. E junto com Silas, Paulo e Silas vão começar a viajar. O que Paulo não sabia, e o que você precisa saber, é que Deus vai nos conduzir para projetos ainda maiores. Deus vai conduzir para projetos ainda melhores. Eu estou falando de um homem improvável, de um perseguidor de cristãos, que foi encontrado pelo próprio Cristo, que foi rejeitado em Jerusalém, que foi rejeitado pelos judeus, que foi 14 anos esquecido em Tarso, que foi apredejado e perseguido na primeira viagem, mas que nunca desistiu, mas que nunca retrocedeu, mas que nunca parou, mas que obedeceu à voz de Deus em tudo. Paulo começa a viajar. E quando eles estão viajando, põe para mim na tela Atos 16, versículo 6. Quando atravessamos a região da Frígio-Galácia, onde acabei de te mostrar essa região, a gente foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Já não estava tão bem sucedido como foi a primeira vez. O Espírito Santo fechou as portas. Há portas do passado que Deus fecha para que você veja o futuro. Vou falar de novo. Deus estava dizendo: Paulo, não é na primeira vez, você já não apanhou o suficiente? Você quer voltar de novo para apanhar mais? Estão aqui comigo? E Paulo vai dormir. Como é a solução para a maioria de nós? Senhor, já que não tem solução, vou dormir. Vou tentar. E de noite. Porque o Espírito não permitia que eles avançassem na viagem. Versículo 9 do capítulo 16, vou começar a pregar agora. Apareceu a Paulo um homem numa visão. E dizia: venha para a Macedônia, nós precisamos de ajuda. Vou falar de novo. Os discípulos não saíram nem de Jerusalém, gente. Macedônia é Europa. Estão aqui comigo? Ele tinha ido máximo na região de Antioquia, que ainda é Ásia. Que ainda está perto. Já é muito, mas está perto. De repente ele sonha com um cara dizendo: vem para a Europa. Vem para a Macedônia. Nós precisamos de ajuda aqui. Oh, meu Deus. Por que Pedro não foi chamado para isso? Por que André não foi chamado para isso inicialmente? Por que Tiago não foi chamado para isso? Porque Deus preparou um homem que tinha cidadania romana, mas que falava grego e falava hebraico, que conhecia a lei, que tinha cultura, que sabia a cultura do grego, que sabia a cultura judeu. Deus preparou um homem por 14 anos no esquecimento. Deus preparou um homem a vida inteira, para que quando chegasse a hora da necessidade, ele soubesse como usar. Tudo que Deus faz na tua vida tem um propósito. Tudo que Deus faz na tua vida tem um plano. Paulo, se eu chamasse Pedro, talvez ele falasse: quê? Macedônia? Quem é Macedônia? Não sei nem quem é essa Macedônia. Pedro era um pescador maravilhoso, cheio do Espírito Santo, mas ele tinha a missão dele em Israel. Era necessário um homem que conhecesse a geografia local. Vocês estão comigo aqui? Que tivesse cultura suficiente para atender a voz de Deus. Ele sonha como dizendo: vem para a Macedônia, vem para cá, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de você, vem para os confins da terra. Eu tenho planos maiores, eu tenho projetos maiores. Obedeça a voz de Deus, Paulo.
Você achou que pregaria em Damasco, ninguém quis ouvir. Você achou que pregaria em Jerusalém, ninguém te aceitou. Mas eu tenho um continente preparado a você. Paulo, se você não pisar na Europa, o evangelho não chega na Europa. Se não chegar na Europa, os missionários ingleses não vão poder ir para a América. Se não forem na América, não vão poder chegar no Brasil. Um dia o evangelho vai ser pregado no Brasil. Paulo, passa para a Macedônia, entra na Europa, vive, rompe fronteiras. O que você vai viver é grande demais. Vocês estão aqui comigo? Você achou que o resultado final da tua vida eram os 14 anos de esquecimento em Tarso? O que você não sabe é que eu te chamei como um pioneiro. Eu te chamei para carimbar teu passaporte. Eu te chamei para que você pise pela primeira vez na Europa. Ninguém tinha feito isso. Vocês estão comigo aqui? Você sabe o que é ser chamado por Deus? Imagina o que é ser chamado por Deus para pegar algo absolutamente novo. Deus vai te chamar para coisas novas. Deus vai te chamar para coisas maiores. Paulo sonha. E na visão, um homem dizendo, vem para Macedônia, a gente precisa de você aqui. Você já falando, Deus, me deixa sonhar, Pai, com Zurique. Me deixa sonhar com Paris. Meu Deus. Já imaginou? Paulo acorda e fala, e aí? Silas, tive um sonho, cara, que é maluco. Um cara dizendo, vamos para Macedônia. E olha o que ele diz no versículo 10 do capítulo 16, perdão. Quando ele teve essa visão, imediatamente procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lá anunciarmos o evangelho. Pense nos eu não sei quem vai me receber, eu não sei se tem estrutura para me receber lá, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei como eu vou financiar, mas eu vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu tive um sonho, Deus me deu o comando, há um homem me chamando, a Macedônia precisa de nós. Meu Deus do céu. Essa região precisa da glória, essa região precisa da presença de Deus. Eu com ousadia vou pregar a palavra. Meu Deus do céu. Eles saem para navegar, navegam em rumo a Troade, vão em direção a Samotrace. Está mostrando a geografia. Põe na tela a segunda viagem missionária de Paulo. Pode subir aqui. A primeira viagem ele ficou só aqui, gente. Estão vendo a diferença ou não? Olha para onde Deus estava chamando agora. Olha onde fica a Macedônia. No mapa parece simples. Naquela época, sem avião. Vocês estão entendendo comigo aqui? O tamanho da loucura que Deus estava propondo a Paulo e Paulo estava acreditando. Porque era Deus. Paulo, sai da região pequena de conforto, porque eu vou fazer algo maior a você. Vá para a região da Macedônia. E a Bíblia começa a registrar que ele chega na região de Troade. Está vendo ali, ó? Lá em cima. Em Troade, que é o último ponto da Ásia, ele passa e chega na região de Filipos. Olha que nome maravilhoso. Que Deus escolhe para começar o evangelho na Europa. Aqui já é Grécia. Filipos. Um homem fluente em grego, pregando no centro do mundo da época, que é a cultura grega. Quem diria que um homem esquecido em Tarso por 14 anos, que um homem não aceito pelos judeus de Jerusalém, tivesse um projeto ainda maior? Sabe o que Deus estava dizendo? Paulo, não acredita na rejeição dos judeus, não acredita até na dúvida dos discípulos, acredita no que eu te chamei para ser, acredita no que eu vou fazer para a tua vida, porque vai chegar um dia em que você vai sonhar e alguém vai dizer, nós precisamos de você aqui, nós precisamos de você aqui, nós precisamos que o evangelho chegue aqui. Deixa na tela aquele mapa ali para mim. Eles começam a viajar e eles chegam na região de Filipos, que é a entrada, a primeira entrada, a porta de entrada da Europa, da Macedônia, da Grécia antiga, do berço da cultura, do berço da idolatria, do berço do confronto. Era necessário um homem com ousadia e com coragem para cumprir propósitos que vêm de Deus.
Tudo na vida tem um processo, tudo na vida tem uma espera, mas quando chega a hora, Deus vai te dar planos ousados, Deus vai te dar sonhos maiores. Eu sinto na atmosfera desta casa, uma atmosfera típica para sonhar, para Deus te mostrar que não esqueceu de você, para que te dê ousadia para pregar a palavra. Eles chegam em Filipos, 15 quilômetros antes de Filipos. Eles chegam de viagem. Sabe-se Deus em que condições de navio eles foram. Certeza que não foi uma business, uma executiva, um assento confortável. A maioria dos viajantes que iam nessas embarcações iam nos calabouços dos navios. Por isso que Paulo dizia dos servos, eu sou o menor. Porque o servo era aquele que remava no porão para que o navio pudesse ir. Chegava-se com custo. E ele pisa em Filipos. E a primeira decisão dele não é onde tem um hotel para a gente dormir, onde tem um refeitório para a gente comer, um churrasquinho grego. Sabe o que ele diz no versículo 13 do capítulo 16? Era sábado. Põe ali, Atos 16, versículo 13. Era sábado. Vamos encontrar um rio, porque ali deve ter algum lugar de oração. Eles não sabem nem onde pregar. Ele fala, vamos, sei lá, deve ter algum lugar aqui, deve ter um rio, porque no rio sempre tem gente que ora. Lugar de oração na cultura grega é lugar de oração para qualquer Deus, onde quem tem cidadania romana e domina o grego pode falar. Estão aqui comigo? Então, você viu como Deus preparou? Como precisava ser Paulo, não Pedro ou Filipe ou Tiago ou João, cada um na sua função. Tinha que ser Paulo, que por cidadania tinha direito, por cultura tinha direito. Paulo diz, Silas, põe no Waze aí, onde tem um rio. Onde tem um rio para a gente ir, porque lá deve ser um lugar de oração. E o Deus do improvável começa o derramar do improvável de forma improvável. Porque numa sociedade que nem prestava muita atenção em mulheres, o primeiro culto que Paulo prega na Europa é um culto de mulheres. Estão aqui comigo? A sociedade nem olhava para as mulheres direito, nem nas contagens oficiais se contavam as mulheres. E Paulo chega lá, é um culto de mulheres, conectadas à mesa, ao rio. Estão aqui? Paulo fala, cara, já que não tem outra opção, vou pregar. É difícil escutar alguém pregando desse trecho, né? Eu posso imaginar o tamanho da glória e da unção dessa pregação. De um cara que esperou 14 anos, foi constituído por Deus, que antes dos 14 anos ficou 3 anos na Arábia, ele e Jesus aprendendo. E agora ele se levanta para pregar. Agora a rejeição não impediu. Agora os apedrejamentos da primeira viagem não impediu. Agora o abandono de João Marcos não impediu. Agora a separação que ele teve com Barnabé não impediu. Agora ele está ali, ele está pisando na Europa pela primeira vez. E a única direção que ele tinha é que ele sonhou com alguém dizendo, vem para cá, a gente precisa de você. Ele não sabe nem onde ele vai, ele não precisa nem de convite. Ele, tem um rio aqui, eu posso falar, eu vou pregar. Só tem mulher sentada. E ele começa a pregar. A pregação deve ser tão sobrenatural que Lucas, que escreveu Atos e veio depois na viagem, ele não conseguiu nem deve ter conseguido o registro do que Paulo pregou, porque a Bíblia não registra o que ele pregou. Mas pensa que pregação deve ter sido. Se eu conheço bem Paulo e você também, sem dúvida a pregação foi a centralidade de Cristo, porque Paulo só pregava Cristo. E ele deve ter trazido Cristo para o berço da cultura grega, que servia tantos deuses da mitologia, que divagava tanto nos pensamentos ali. Ele falou, não, eu sou Paulo, e um dia eu vou definir minhas pregações. A minha pregação não é palavra de sabedoria, a minha pregação é demonstração do poder. Eu acho que quando Paulo estava na beira daquele rio, ele começa a abrir a boca, e a mesma glória que a gente está sentindo aqui deve ter caído sobre aquela região. E aquele povo naquele local da Macedônia, que nunca tinha sentido a glória do Espírito Santo, fala, o que está acontecendo aqui? O que esse cara está falando é diferente. Alguém subiu e falou, aqui eu não senti nada. Um subiu e falou coisa que eu não senti nada. Quem que é esse cara? Que não é daqui, mas fala o nosso idioma,
que fisicamente não é grego, mas fala como um grego. O que é isso? E quando ele começa a falar da presença de Deus, ele para ver a reação do povo. E a Bíblia diz, versículo 14, que uma certa mulher chamada Lídia, uma certa mulher, não sei nem quem ela é, não é uma catedrática, não é alguém importante, é uma mulher. Ela se enche tanto do Espírito, alguma coisa deve ter começado a acontecer no coração dessa mulher. Ela deve começar, meu Deus, o que está acontecendo? Ela diz que o Senhor abriu o coração dessa mulher para atender as coisas que Paulo dizia. Ah, meu Deus, sabe que Deus estava ensinando para Paulo? Paulo, eu não te chamei de forma improvável. Para de tentar pregar só para judeu, para sinagoga, para fariseu que não quer te ouvir. Prega para improváveis como você. Porque um dia você vai escrever que Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Um dia você vai escrever que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não disserem. Paulo demorou 14 anos de espera, mas agora prega. Em Damasco você não teve sucesso, em Jerusalém nenhum sucesso, em Antioquia até algum, mas agora você só pisou na Europa. Tem um lugar preparado por Deus para você. Barabassou, rebarabacei. Ei, abre os lábios para uma multidão de improváveis. E uma mulher, uma irmã do coque, Lídia, vendedora de púrpura, começa, ei, meu coração está sentindo algo que nunca sentiu. O que está se ouvindo aqui nunca se ouviu na Europa. O que está se ouvindo nunca se ouviu na Grécia. Diana não faz isso, Apolo não faz isso, Zeus não faz isso. Quem que é esse Jesus? É tão forte a ministração que a Bíblia também não registra. Mas acho que Paulo falou: você quer? Quero. Já que tem água aqui. No primeiro culto de Paulo, não há nenhum registro anterior. Ele fugiu em cesto, foi apedrejado, mas ali pregando, um coração se abre de tal forma que aquela mulher diz: eu quero ser batizada, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada. E aos olhos de todos da cultura grega, Paulo vai lá e a 15 quilômetros de Filipos, que era uma cidade gigantesca da época, ele batiza aquela mulher. Olha o que a Bíblia diz: ela foi batizada, ela e a sua casa. Paulo, que foi para a Grécia sem fazer uma reserva de hotel, sem saber onde ia dormir, na primeira pregação já arranjou até lugar para ficar. E a mulher fala assim: olha, eu estou tão tocada, minha casa está batizada, faz o seguinte, entra na minha casa, fica aqui, não vai embora, porque uma porta está aberta para você, uma porta para o Evangelho vai se abrir. Paulo, você não sabe, mas o Evangelho vai expandir de uma maneira que você não imagina, de uma forma que você não vê. Você não sabe, Paulo. Eu já estive nesse local, que é o rio onde geograficamente se entende que ele batizou o Lídia. Vou até postei no meu Instagram um vídeo, se você quiser você pode ir lá assistir. E lá olhando aquele local, falei: meu Deus, que coisa improvável, mas que Deus maravilhoso. Olha, gente, tem esse vídeo aí? Eu acho que tem, né? Põe o vídeo aí. É muito marcante. Do lado de Filipos, 15 km de Filipos, vocês estão num local onde aqui, depois de ter pregado em Atos 16, em Listra, Icônio e Derbe, o apóstolo Paulo tem um sonho. Ele sonha e um homem diz: passe a Macedônia, a gente precisa de você aqui. Ele vem em obediência, no local onde nunca tinha passado. E aqui, depois dele pregar, uma mulher chamada Lídia pede para ser batizada imediatamente. Nessas águas, ele batiza essa mulher. Aqui o evangelho entra na Europa, porque entrou na Europa, chegou um dia até mim, chegou um dia até você, chegou um dia até o mundo todo. Esse local é um local de obediência. Quem está aqui tem que lembrar de obedecer a voz de Deus. Quando Deus dá um comando, Ele vai cuidar de tudo. Quando Deus dá um comando, a gente tem que obedecer a sua voz. Ele pode fazer coisas maiores do que a gente mesmo imagina. Aqui o apóstolo Paulo batizou Lídia.
de forma improvável, chamou um improvável para batizar um improvável. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. No começo dessa viagem que nós vamos percorrer aqui, eu já estou até arrependido que só tem mais 3 domingos. Porque Paulo tem tanta coisa para falar que dá para ficar mais 60 domingos. No começo dessa viagem, eu quero te incentivar apenas a obedecer a voz de Deus, a não desanimar com a espera. Paulo podia ter desistido no 2º ano de espera em Tarso. Paulo podia ter desistido na rejeição dos discípulos em Jerusalém. Mas ao permanecer, eu posso imaginar o dia que ele vê Barnabé chegando sem saber o que vai acontecer. Vamos viajar comigo, vamos. Ele vai na primeira viagem, é legal, mas só apedrejamento e prisão, é legal, mas... E mesmo depois da luta ele disse: Senhor, eu vou viajar de novo. No meu plano natural, eu vou viajar nos lugares que eu já fui. Deus fala: agora você está pronto. Eu vou te conectar com o teu destino, Paulo. Porque vai chegar um dia em 2025, vão pregar sobre você no Brasil, que você nunca pisou, evidente. Mas se você não entra na Europa, o evangelho não chega nos confins da terra. Paulo, você não sabe, mas quando eu reuni os meus discípulos em Atos 1:8, disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Você não estava lá, mas eu estava pensando em você. Você não estava ali, mas eu estava pensando na tua história. Você ainda estava distante, mas eu já tinha um propósito diferente a você. Eu estou dizendo aqui nesta noite que os planos de Deus são mais elevados do que os teus. A tua história vai ser muito mais profunda em Deus do que você imagina. Só faz uma coisa: espera os processos, se submete à voz de Deus e obedece a sua voz e os seus comandos, porque Deus tem coisas grandes para você. Meus irmãos e irmãs, nessa noite, no início dessa viagem que nós vamos ter com Deus, eu quero te convidar a esquecer quem está à tua direita e à tua esquerda, levantar as tuas mãos aos céus e começar a adorar o Senhor em espírito e em verdade, dizendo o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é admirável, porque Ele tem planos grandes para você, para você. Vamos adorá-lo. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. como eu espero. Diga como eu espero. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. levanta as mãos aos céus. O que para você aparentemente está demorando? Qual promessa parece estar demorando demais para se cumprir? Paulo esperou, resistiu, mas chegou a hora de ouvir: venha para cá e nos ajude, porque você é essencial. Eu estou dizendo, você é essencial na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua cidade, na tua nação. Aonde Deus te colocar, você é essencial. Você é mais importante do que imagina. Deus tem grandes projetos para você e para a tua história. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar para que venha uma força de fé sobre ti agora, para que você se prepare para ver sonhos maiores, projetos ainda maiores. Você não vai desistir no meio da caminhada, você não vai desanimar pela espera. Pelo contrário, obedece à voz de Deus para ver coisas sobrenaturais. Talvez você está achando que a tua chamada adormeceu, que você
você não tem mais propósitos em Deus, mas Deus te chamou aqui nessa noite para dizer que Ele tem planos para você, e você vai multiplicar 30, a 60 e a 100 por um, porque Ele é um Deus grande, sobrenatural. Se você quer dar um brado e aplauda ao Senhor, porque Ele vive. Ah, como eu espero o dia. Diga ele. Ah, como espero o dia. Diga, igreja, diga. Ah, como espero o dia. Diga maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Oh. Pai, eu oro porque eu sei que eu estou diante de pessoas que têm sonhos, que têm projetos, que têm visões. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus admirável, o Senhor é um Deus soberano. Quem espera em Ti vive coisas grandes em Ti. Nesta hora, meu Deus, eu oro pelos Teus filhos e filhas, que o Senhor traga fortalecimento, que o Senhor traga motivação mais uma vez, que os seus filhos saibam que aguardar em Ti é o melhor benefício que nós temos, meu Deus. Que o Senhor é por nós, nada pode ser contra nós. Nós continuamos confiando no Teu poder, na Tua mão, na Tua atividade. Nós Te louvamos nessa noite, porque sabemos que os Teus planos são maiores. Nós obedecemos a Sua voz, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Dê um aplauso ao Senhor, adore no teu lugar e se prepare para obedecer a voz de Deus. Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar essa reunião agora. Mas antes eu quero fazer uma oração por você que está aqui pela primeira vez na igreja, ou já veio até outras vezes. Você nunca entregou tua vida a Jesus, nunca disse que Ele é teu Senhor, é teu Salvador, nunca deixou que Ele transformasse tua história dessa maneira. Se você está aqui e quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, aonde você estiver, se esse é o teu desejo, com todos os olhos fechados, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, eu estou te vendo. Se você quer voltar a Jesus, levante sua mão, eu estou te vendo aqui. Faz uma oração comigo e fale: Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego a minha vida, porque eu sei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu creio em Ti. Pai, eu oro por cada pessoa que nessa noite se entrega pela primeira vez, que venha a Tua presença para ser transformado por Deus. Transforma a sua vida e a sua realidade. Mostra que o Senhor tem planos maiores para os Seus filhos, meu Deus. Acaba com as amarras do pecado e leva-os na salvação eterna que só a Tua presença pode trazer. Nós Te louvamos e como igreja aplaudimos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, e amém, e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, a gente vai acabar agora o culto aqui. Assim que a gente terminar o culto, se você orou pela primeira vez ou nos visita, eu quero te dar um presente. Tem um Novo Testamento aqui, ó, com Salmos e Provérbios. No Novo Testamento você vai poder ler tudo que Paulo escreveu. Está aqui, ó, é um presente para você. Passando naquelas duas portas ali, quando acabar o culto agora, você pode receber esse presente. Se você nos visita, que Deus te abençoe demais. Vamos aplaudir o Senhor por essas decisões hoje, em nome de Jesus Cristo. Estamos só começando a nossa viagem. Hoje eu precisei só construir o fundamento para você entender o quanto Paulo esperou. Mas não sei se você percebeu que a pregação, ele só entrou na Europa. No próximo episódio, vamos ver o que vai acontecer quando ele chegar na primeira cidade, e como ele vai manifestar a glória, mas também vai suportar perseguições. Não vou dar spoiler, mas venha domingo que vem nos dois cultos, de manhã e à noite. Eu vou pregar a mesma mensagem, na segunda ministração da série Os Caminhos de Paulo. O que ele viveu vai transformar nossa vida e nossa fé. Sai daqui hoje com uma certeza: Deus ainda tem planos maiores para você, para a tua vida e para a tua história. Levanta a mão bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Espírito Santo recaia sobre a sua vida, sobre a tua casa. Obedece a voz de Deus, porque Deus tem planos maiores para você. Deus tem projetos maiores para a tua história e para a tua vida. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Dá um abraço que está do seu lado e vai na paz. Deus te abençoe.